Argentina. A Argentina está localizada na América do Sul, fazendo fronteira ao norte com o Paraguai e a Bolívia, a oeste com o Chile e a leste com o Brasil, o Uruguai e o Oceano Atlântico. O marinheiro espanhol João Dias de Solins chegou às suas costas no ano 922 de Égira, 1516 d.C., e foi ele quem deu o nome de Rio da Prata ao rio Buenos Aires. A chegada de João foi seguida pela chegada de outro espanhol chamado Pedro do Mendonça, no ano 942 de Égira, 1536 d.C., acompanhado por 1.300 imigrantes. Eles fundaram a cidade de Buenos Aires, cujo nome significa Bom Ambiente, logo anexado à colônia espanhola do Peru até o ano 1026 de Égira, 1617 d.C., data da transformação do país em colônia, separadamente sob o nome de Rio da Prata. Esta colônia ocupou grande importância para os espanhóis, pois foi transformada na sede do vice-rei espanhol no ano de 1190 de Égira, 1776 d.C., mas após uma longa guerra liderada pela população contra a Espanha, o país conquistou a independência no ano de 1231 de Égira, 1816 d.C., e as forças rebeldes lideradas pelo general José de San Martín infligiram uma terrível derrota ao exército espanhol no ano 1233 de Égira, 1818 d.C. Depois disso, a Argentina testemunhou o afluxo de imigrantes, especialmente nos séculos 13 e 14 de Égira, 19 e 20 d.C. As origens do povo argentino são majoritariamente espanholas, depois italianas, depois árabes, com um pequeno número de povos indígenas, a maioria dos quais esqueceram a sua língua e civilização. A maioria da população é católica, incluindo protestantes, ortodoxos, judeus e muçulmanos. História do Islã na Argentina. Os andaluzes foram os primeiros muçulmanos a chegarem à Argentina, mas como resultado da perseguição católica, o seu Islã desapareceu. No entanto, apareceram muitos escritores argentinos que se orgulhavam das suas origens árabes andaluzas, como o escritor Domingos Sarmiento, que foi orgulhoso de sua origem árabe como descendente dos Banu ar-Razin, do leste de Andaluzia, e não foi derrotado pelas campanhas de demonização que se abateu sobre ele como resultado de suas declarações. E ele não foi o único que se orgulhava disso, já que a civilização andaluza influenciou muitos escritores argentinos. Muitos também acreditam que os pastores gaúchos do Vale Argentino têm origem nos muçulmanos da Andaluzia e que as suas sociedades ainda preservam muitos valores árabes. Tal como o resto dos países latinos, experimentaram migrações árabes. Estas últimas vieram do Levante para a Argentina no final do século 13 de Égira, 19 d.C., e de forma notável após as tensões que ocorreram no Monte Líbano entre os drusos e os maronitas. Na época em que chegaram os primeiros imigrantes árabes de maioria cristã, no ano de 1297 de Égira, 1880, o elemento árabe era considerado um dos componentes mais importantes do povo argentino. Os muçulmanos continuaram a sua migração para a Argentina, especialmente após o colapso do Império Otomano e a ocupação do Levante pelas forças inglesas e francesas, e este continuou a ser o caso durante a Segunda Guerra Mundial até a Era Moderna. Os primeiros imigrantes muçulmanos sofreram muitos danos e perseguições às mãos dos cristãos árabes,
o que forçou muitos deles a esconder a sua conversão ao Islã. Os números indicam que o número de muçulmanos na Argentina chega a 1 milhão, mas o grau de comprometimento da maioria deles é fraco. Os muçulmanos na Argentina são considerados uma das maiores minorias muçulmanas da América Latina. Os muçulmanos possuem um centro islâmico em Buenos Aires, fundado em 1412 de Égira, 1992 d.C., que oferece serviços de educação em língua árabe, seminários e palestras, além de realizar contratos de casamento de acordo com o sistema islâmico da Sharia. O ex-presidente argentino Carlos Menem era muçulmano e só se converteu ao catolicismo quando quis concorrer à presidência, porque o catolicismo é uma condição básica para a governação na Argentina. Os muçulmanos também têm acesso à Associação Islâmica Árabe Argentina, na capital, que oferece educação islâmica desde o jardim de infância, do primário ao secundário. A maioria dos muçulmanos está localizada na cidade de Buenos Aires e na cidade de Rosário, e estão distribuídos em proporções menores em Tucumã, Cúcuta, Córdoba, Mendoza e outras cidades. Os muçulmanos também têm muitos centros e instituições islâmicas, além de muitas universidades e escolas. Existe a maior mesquita da Argentina, o Centro Cultural Islâmico Rei Fahd, que foi construído em 1416 de Égira, 1996 d.C., na área de Palermo, em Buenos Aires, além de uma série de mesquitas menores. Um dos problemas dos muçulmanos na Argentina. Os muçulmanos na Argentina, apesar do seu grande número, carecem de uma comunicação séria com o mundo islâmico, sofrem de uma fraca consciência religiosa e carecem de pregadores que falem espanhol, de livros e do significado do Alcorão traduzido para a mesma língua. Talvez o maior desafio que ameaça os muçulmanos na Argentina seja a crescente influência católica e sionista na sociedade argentina. A maré da cristianização também se tornou um perigo real para os muçulmanos, por causa da força e influência das organizações cristãs que exploram a fraqueza do movimento de pregação islâmica e as más condições de vida dos muçulmanos. À medida que os jovens muçulmanos se casavam com mulheres não muçulmanas, surgia uma geração que nada sabia do Islã, exceto o nome.